Bom dia. Olá, amigos, bom dia. Olha, uma discussão no trânsito. 2 motoristas batem boca, partem para o enfrentamento. Quem estava parado no trânsito tenta separar a briga. E sabe por que os 2 estavam discutindo? O motorista do caminhão tinha acabado de atropelar um motociclista que morreu na rodovia e ele não teria parado o veículo. Assunto para a repórter Suzy Faria, que está ao vivo com a gente agora. Suzy, mais um caso triste no trânsito, não é mesmo, minha amiga? Bom dia para você. Bom dia, George. Bom dia, Bruna. E bom dia, amigos do TN. Uma situação triste de intolerância e que terminou na morte de uma pessoa que estava indo trabalhar. O motorista do caminhão, melhor dizendo, alegou que não viu a colisão. Mas para o batalhão de trânsito, para o policial que esteve lá atendendo essa ocorrência, houve imprudência do motorista, já que ele teria que ter obedecido a placa, a sinalização, uma placa de parada obrigatória. Um avanço aí nesse momento do motorista de um caminhão que, pensa bem, gente, 21 metros de comprimento. Ele tentou fazer um contorno para ir para uma empresa onde iria carregar e ao avançar na pista, não observando os outros carros que estavam vindo, acabou por provocar esse acidente onde uma pessoa morreu. Vamos assistir a matéria. Eu fui lá, ouvi a mãe da vítima, ouvi o motorista e a gente vai entender melhor essa história agora. No meio da Avenida Thalma Ribeiro Rodrigues, na Serra, hoje pela manhã, a revolta desse funcionário dos Correios chamava a atenção dos motoristas. A indignação dele tem como alvo o homem de laranja. Ele é o Irismar, 42 anos, motorista deste caminhão. A briga começou porque Irismar se envolveu em um acidente minutos antes na mesma via, próximo do bairro Nova Zelândia, provocando a morte do operador de ponte rolante Marcelo Vieira Fortulino, de 43 anos. O funcionário do Correio estava indignado porque Irismar não parou e saiu do local do acidente sem prestar socorro. Marcelo chegou a receber o atendimento do SAMU. Tentaram até massagem cardíaca, mas ele não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão, logo depois de toda essa confusão, tentou fugir. Só que a polícia militar foi atrás e conseguiu pegá-lo. Agora, olha, ele ali está vindo escoltado, como vocês estão vendo, é aquele primeiro caminhão ali, a viatura da polícia militar está atrás. Ele está sendo escoltado aqui para o local do acidente, onde também estão aí as polícias aqui da Serra e também do batalhão de trânsito. Olha, o motorista está chegando aí agora, tá vendo? Está acompanhado com um policial militar que está dentro do carro para escoltá-lo aqui para o local. Ele estava nessa posição aí, exatamente nesse local, fazendo esse retorno quando o motociclista veio na reta e ao fazer esse retorno acabou atingindo o caminhão e morrendo aí. Olha, esse é o motorista que está voltando aqui para o local onde tudo aconteceu. Ele carrega, inclusive, olha, um reboque atrás, uma outra prancha, como vocês podem ver. Irismar tentou se justificar. Alegou que estava indo carregar o caminhão numa empresa próxima e não percebeu o acidente. Ali tem um quebra-mola, normal. Deixa os carros passar. Eu vi normal que eu entrar aqui, ó. Aí quando pensa que não, um cara me seguiu aqui e falou: você matou o cara, eu matou o cara, que matei o cara quem, irmão? Entendeu? Um rapaz do Correio e um outro cara que me parou da moto e me lixou. Não bateu nada, não senti nada aí não. Ele mostra que chegou a ser agredido naquela confusão. Então o senhor não percebeu o momento da batida, não. Nem sabia. Quando pararam o senhor mais adiante? Foi. E o cara falou que me lixou ainda, né? O motor que me lixou, daqui, quebrado aqui. Enquanto ele se explicava para a polícia de trânsito, a mãe de Marcelo chegava até o local. A vítima seguia de Feu Rosa para o Civit 2, onde trabalhava. Em choque, ela falou sobre os alertas que fez ao filho. A gente já vai esperando, né? Porque esses meninos que andam de moto assim igual maluco, meu marido, minha filha, essa aqui também, só andam de moto, né? Para trabalhar é o melhor jeito, né? De trabalhar e de moto. Então acontece isso aí, ó. Para a polícia de trânsito, a imprudência foi do motorista do caminhão, que mede 21 metros com um semi-reboque e deveria ter respeitado a sinalização. A princípio, o motociclista seguia na avenida principal,
quando o caminhoneiro foi fazer uma operação de retorno e não se atentou para uma placa de parada obrigatória, que ele teria que ter parado, e aí causou o acidente. Parar na placa de parada obrigatória era o caminhoneiro, a preferencial era do motociclista. Irismar se recusou a fazer o bafômetro. Ele recusou o teste do etilômetro. Segundo ele ingeriu bebida alcoólica na noite de ontem, né? E aí não quis fazer o teste do bafômetro. A princípio ele alega que não viu, por isso ele saiu do local do acidente. Populares o detiveram mais à frente e o agrediram. E aí uma viatura nossa da Polícia Militar que passava no momento fez a detenção dele. Pois é, o motorista do caminhão, o seu Irismar, foi encaminhado até a Delegacia Regional da Serra. Exatamente por ele não ter feito o exame do bafômetro, não iria isentá-lo da culpa ali do acidente que ele teve. De acordo também com o Sargento Mendes, do Batalhão de Trânsito, normalmente o efeito do álcool no organismo da pessoa pode ter uma duração maior do que 2, 3, 4 horas, pode ser até de 24 horas. Por quê? Depende da quantidade, depende do organismo e depende também da bebida. Então, quem acha que bebendo à noite, de manhã, já pode pegar a estrada, que mesmo que aconteça alguma coisa, vai passar aí no teste do bafômetro, não. Pode ser acusado ainda. Então, o motorista, o seu Irismar, que é de Teresina, e estava pegando uma carga de tanque para levar para a Bahia, foi se explicar agora lá na delegacia, na 3ª Delegacia Regional da Serra. E vocês puderam ver aí a indignação desse funcionário aí dos Correios, que fez questão de parar o carro, de reclamar com o motorista, de dizer que ele tinha provocado um acidente e deveria ter prestado socorro. A cena que vocês viram até preocupa, porque logo em seguida entra um áudio que não está no vídeo, dizendo que aquele motorista tinha matado uma pessoa, um motociclista. E aparece na imagem aí o motociclista. A gente até pensou que fosse esse rapaz que está tentando apartar a briga aí, mas não foi. Foi nesse acidente de trânsito que aconteceu algum tempo antes aí, alguns quilômetros antes aí, e que esse homem só não foi mais longe porque essa pessoa se incomodou com outra que sofreu o acidente e o parou, o impediu de sair sem prestar aí os devidos esclarecimentos à polícia do que houve, George Bruna. Agora, Suzy, o fato dele não aceitar fazer o teste do bafômetro, isso traz implicações graves para ele, né? Traz, ele se recusou e, de acordo até com o Sargento Mendes, o fato dele ter se recusado não implica, não o abstrai da culpa. Ao contrário, os sinais que a polícia pode ver, há uma determinação na lei, que os próprios sinais que a pessoa apresenta ali na hora, como o hálito, a forma como que ele conduz, a forma como que ele anda, pode inclusive ser registrado no boletim de ocorrência, informando que ele estaria alterado. Então, esse senhor, o seu Irismar, lá de Teresina, está longe da cidade dele, infelizmente, mesmo dizendo que não quer fazer o teste do bafômetro, foi levado para a delegacia, está prestando depoimento nessa hora e provavelmente deve ficar detido aí por conta desse crime que ele cometeu, que foi a morte nesse acidente de trânsito. Jorge e Bruna. Realmente muito triste. Agora a polícia precisa investigar, né, para saber de quem que realmente foi a culpa, quem vai ser responsabilizado. Suzy, obrigada, tá, pelas informações. A gente está falando, né, de intolerância no trânsito, gente, e passageiros de um ônibus do Transcol ficaram na mão hoje cedo. Isso aconteceu depois de uma confusão dentro do coletivo. O motorista se recusou a seguir viagem. E olha, sabe por que isso aconteceu? O condutor estaria andando devagar demais e alguns passageiros começaram uma sessão de xingamentos e ofensas ao profissional. O pessoal estava xingando o motorista aqui, que estava muito devagar, entendeu? Aí parou o ônibus aqui agora e falou que não dirige mais. Que é para todo mundo entrar em outro ônibus, que ele vai pedir para chamar outro motorista aí, ó, a galera aí. Ó. As imagens mostram um momento de confusão entre passageiros e motorista. Vai ter que arrumar outro ônibus, ó. Entendeu? Aí, abandonou o volante aí. Aí ficou difícil. Foi exatamente aqui neste ponto de ônibus, na Reta da Penha, que o motorista pediu para que os passageiros descessem do coletivo e esperassem um outro. Segundo testemunhas, a confusão começou por um motivo: a velocidade do coletivo.
Os passageiros ficaram indignados e começaram a xingar o motorista. No coletivo, né, tradicional, no convencional, vamos dizer assim, não tem como olhar os passageiros descendo na porta do meio e na porta de trás. Então ele não está adaptado a esse novo esquema de trabalho. E o itinerário dele, se você pensar, eu também não sei, se eles não mudaram lá, porque o órgão gestor tem a obrigação de olhar isso. Se ele fazia o itinerário dele era 1 hora, hoje é 1h10, 1h20. Porque ele tem que dar esse desconto, ele tem que prestar muita atenção, porque se ele derrubar um passageiro lá atrás, a culpa é dele. E é lógico que o passageiro tem razão de reclamar que ele vai chegar atrasado no serviço. Mas como podemos descrever essa situação? Seria uma intolerância? Falta de paciência? Já sai de casa estressada, tratando mal o próximo, não respeita o próximo, tá complicada. Então eu acho que as pessoas têm que ter mais paciência, que não tá tendo. É isso aí, o motorista tem que respeitar a velocidade, né? Sim. A gente viu lá na Serra, quando foi colocado um tobogã lá no meio, né? Motoristas, muitos já estavam acusando os motoristas de andar em alta velocidade, passava muito rápido ali em cima, muita gente acabou ficando machucada. Então, realmente... O pessoal estava xingando o motorista aqui. E também porque o motorista está se adequando ainda, né? Essa questão de estar sem um cobrador, demora mais tempo. O ônibus, né, articulado, o minhocão que a gente chama, ele tem que ter a visão de lá de trás para saber quando o passageiro desceu realmente. Tudo isso vai implicando em mais tempo, então tem que ter esse cuidado. O ideal é realmente que a empresa, junto com os funcionários, façam aí toda a readequação para que o passageiro também não fique no prejuízo. Não pode chegar atrasado no serviço que o patrão não entende. Então, realmente, aí tem os dois lados dessa história. Isso aí, tem que entender a velocidade também. O GV Bus foi procurado para dar mais informações de como a situação foi resolvida, mas até agora a gente não teve resposta. Olha só, gente, shows sem limite de público em município que cumprir as novas determinações de classificação para o risco da Covid. Essas regras já foram anunciadas e já você vai saber direitinho como é que vai funcionar esse novo momento aqui no Espírito Santo e quando vai começar a valer. Olha, a polícia apreendeu hoje de madrugada em Cachoeiro de Itapemirim 350 quilos de cocaína que seguiriam para a Bélgica, hein? Muita droga. Muita droga. Essa droga, gente, estaria escondida em chapas de granito. Assunto para a nossa repórter Vanessa Calmon, que conversa ao vivo agora com a gente. Vanessa, bem-vinda, é com você. Boa tarde. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, olha a audácia desses criminosos, né, que iam enviar um carregamento de cerca de 350 quilos de cocaína pura para a Bélgica dentro de um carregamento de chapas de granito. Mas a polícia foi mais rápida, já estava investigando essa organização criminosa e conseguiu interceptar essa carga. Tudo isso aconteceu, gente, na região de Morro Grande, que fica em Cachoeiro de Itapemirim, região do interior do estado, né, e os policiais que já estavam de olho aí nessa organização criminosa estavam de campana lá na região. E aí, de repente, eles viram uma carreta que já estava descarregada, apenas com um motorista dentro, entrando em um galpão onde funcionava uma serraria de uma marmoraria. E aí, de repente, essa carreta entrou lá dentro do galpão, só com um motorista, e mais um veículo com 2 ocupantes também entraram nesse mesmo galpão. E aí, o que os policiais puderam reparar é que, de repente, eles tiraram um fundo falso da carreta e começaram a retirar vários pacotes de dentro da carreta e estavam colocando esses pacotes dentro do porta-malas de um veículo branco, esse veículo que entrou logo em seguida. E aí a polícia já não teve mais dúvidas, né? Já foi lá, já deu voz de prisão, entrou no galpão, deu voz de prisão para todo mundo e terminou de tirar essa droga que estava dentro desse fundo falso aí da carreta. Uma carga, né, de aproximadamente aí 350 quilos de cocaína pura. Bom, o motorista da carreta conseguiu fugir durante essa operação aí da polícia, mas segundo a polícia ele já foi identificado, a polícia já está atrás dele. Mas outros 2 suspeitos que estavam nesse veículo foram presos. É um homem de 34 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim, e um outro homem que é ex-policial militar, gente, de 44 anos. Inclusive, ele já foi expulso da corporação por associação ao tráfico de drogas. Esses 2 suspeitos, eles foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisório de Cachoeiro de Itapemirim. É mole, Bruna, George? É bastante droga, né? Ainda bem que foi feita essa apreensão. Ô Vanessa, você também tem informações aí de uma operação da Interpol na costa do Espírito Santo? Foi para que essa operação, hein?
Exatamente, Georgia. É uma operação da Interpol, também em conjunto com a Polícia Federal, que acontece neste momento, durante todo o dia, na costa capixaba. Isso é para tentar inibir o crime de pesca ilegal. E aí, essa operação começou hoje por volta das 4 horas da manhã e começou ali em Barra do Riacho, que fica em Aracruz. E aí os policiais estão percorrendo lá todo esse itinerário até a foz do Rio Doce, que fica em Linhares. De acordo com a Polícia Federal, nessa área vigora uma área de exclusão de pesca, e é por isso que eles estão fazendo então a operação ali nessa área, além de orientar também os pescadores sobre a pesca legal que deve ser realizada, né? Então essa operação acontece durante todo o dia de hoje, de acordo com a Polícia Federal. O resultado dessa operação só vai ser divulgado ao fim do dia. George, Bruna. Valeu, Vanessa, obrigado aí pelas suas informações. Olha, gente, as apreensões não param. Mais de 6 quilos de cocaína foram apreendidos em Itacibá, Cariacica. De acordo com a polícia, a droga foi descartada no quintal da casa de um aluno, sargento da PM. 6 tabletes de maconha que juntos somam mais de 6 quilos, 182 pinos da mesma substância, uma balança de precisão e material para embalo. Um prejuízo de cerca de R$120 mil de acordo com os militares. Todo esse material foi apreendido na manhã desta quinta-feira. Tudo aconteceu aqui no bairro Itacibá, em Cariacica. Segundo os militares que atenderam a ocorrência, a bolsa foi descartada no quintal da casa de um aluno sargento da Polícia Militar, que ao abrir a bolsa constatou que o material que estava lá dentro se tratava de entorpecentes. O caso foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica. Ninguém foi detido. A Polícia Civil irá investigar o caso. Um motociclista flagrou um bandido roubando a moto dele, mas o criminoso conseguiu sair com o veículo. Olha só que a vítima conseguiu alcançar o assaltante com a ajuda de outro motociclista que entrou em luta corporal com ele. Revoltada, a vítima gravou esse vídeo após conseguir deter o suspeito até a chegada da polícia. Semelhante, quando eu cheguei eu mesmo estava tentando forçar a ignição da minha moto aqui, nós conseguimos pegar ele aqui, com o apoio aqui do pessoal. Os dois chegaram a entrar em luta corporal. Ele estava na minha moto, tentando quebrar a ignição da minha moto. Quando ele viu, ele percebeu que eu estava com o capacete na cabeça, eu fui correndo, logo atravessei correndo, e ele veio também para cima de mim. Mas aí eu fui para cima dele, né? E aí ele saiu correndo. Logo em seguida estava vindo um motoqueiro, a qual me deu carona, e nós fomos até o encontro dele, atrás dele, ele correndo. Eu desci da moto e fui até ele e entrei em luta corporal com ele. E ali, naquele momento que eu estava entre eu e ele ali em via de fatos, apareceu o policial a qual deu apoio ali. Gabriel Vitor Vieira Miranda, de 21 anos, foi preso em flagrante pela PM e encaminhado à delegacia de Vitória. A vítima contou que tem a moto há 4 anos. Pagou através de um consórcio, um investimento de mais de R$12 mil. E na hora que ele viu o suspeito tentando furtar o veículo, a primeira coisa que veio em mente foi reagir para não ficar no prejuízo. Fui tentar imobilizar ele, né, para segurar ele, para poder estar acionando a segurança, né, a segurança pública, para poder levar ele, esse miliante preso, né, porque a gente já não está aguentando mais, né, muitos roubos, muito furto, e a gente trabalha para ter os nossos bens e de uma hora por outra vai embora, a gente não está aguentando mais. Segundo a polícia, Gabriel tem 2 passagens por receptação. Olha, o rapaz foi autuado em flagrante por furto qualificado e foi levado para o centro de triagem de Viana. Agora, olha só essas imagens. O homem segue de bicicleta e para perto de um grupo de pessoas. Em seguida, ele saca uma arma e atira contra um homem. São vários disparos. O crime aconteceu na última sexta-feira em Linhares. A polícia diz que quem atira é Emanuel Robson Chagas da Silva, de 26 anos. Ele é suspeito de pelo menos 7 assassinatos na região. O suspeito havia sido preso no dia 26 de agosto deste ano durante um cumprimento de mandado de prisão temporária, mas foi liberado antes de dar entrada da prisão preventiva. A polícia pede a ajuda da população com denúncias pelo telefone 181. Agora, meio-dia e 14, gente, a ação de um PM impediu um assalto na Serra e o criminoso acabou morto dentro da rodoviária de Carapina. Vamos chamar novamente a repórter Suzy Faria, que tem informações desse caso. Suzy, como é que isso aí aconteceu, hein?
Pois é, Jorge, o policial estava junto com a esposa lá na rodoviária esperando uma pessoa chegar, quando desconfiou de 2 homens em uma moto que estacionaram ali perto e começaram a andar ao redor da rodoviária de um modo muito suspeito. O policial, já sacando a situação, ficou em alerta e não deu outra, meu amigo. Um dos 2 pegou, sacou uma arma, anunciou o assalto. E dentro da rodoviária tinha nada mais, nada menos, de acordo com os responsáveis, 35 pessoas, aproximadamente. Imagina, seriam 35 vítimas. Mas eu fui lá e vou contar essa história na matéria que a gente vai ver agora. Vamos acompanhar? Os capacetes dos assaltantes ficaram no local do assalto frustrado. A tentativa aconteceu ontem à noite e o alvo dos 2 seria essa estação rodoviária que fica no bairro de Carapina, na Serra. Era por volta das 10h30 da noite e, de acordo com os responsáveis pela empresa, aproximadamente 35 pessoas estavam no local, entre passageiros e pessoas que aguardavam a chegada de alguém. Entre eles estaria um cabo da Polícia Militar e a esposa. Ele achou estranha a conduta dos 2 homens que chegaram de moto e, ao descer do veículo, não tiraram o capacete e ficaram rodando o local, como se estivessem avaliando a situação. O policial militar permaneceu em alerta e o que ele desconfiava aconteceu. Um dos homens anunciou o assalto. O cabo faz parte do Batalhão de Missões Especiais e contou à Polícia Civil o seguinte: depois que ele observou aí a conduta dos 2, dessa dupla que chegou aqui, percebeu que um se afastou, foi mais lá para o canto. O outro ficou bem perto aqui da lanchonete. E foi o que estava lá que apontou a arma para as pessoas que estavam aguardando o ônibus anunciando o assalto. Logo, ele disse que era policial e também sacou a arma. O outro fez menção de atirar e saiu correndo. Esse daqui também. Só que esse daqui o policial reagiu. Acabou acertando um tiro que pegou na coluna dele. E daqui mesmo, olha, como vocês puderam ver nas imagens, ele não saiu. Na cintura dele, os policiais ainda encontraram uma pistola. Na verdade, era um simulacro. O homem caiu entre uma das baias dos ônibus e o outro não foi localizado. O morto levou um único tiro nas costas e ele não tinha identificação. O corpo foi encaminhado para o DML. Câmeras da rodoviária registraram a cena e as imagens já foram encaminhadas para a polícia. Jorge, Bruna, como esse foi um caso de tentativa de assalto, quem vai investigar o crime vai ser a Delegacia Patrimonial, por se tratar aí, como eu falei, de um roubo. O policial militar não se feriu, o caso foi registrado como legítima defesa e ele liberado. A arma dele, usada para combater aí esses criminosos, foi encaminhada para a polícia para passar aí por uma perícia e vai seguir aí essa investigação, inclusive pela Corregedoria da PM. É um protocolo, né? Toda vez que se usa uma arma, que se faz uma defesa, como esse caso aí, protocolarmente eles precisam ser avaliados para ver se tudo transcorreu da forma como se passou realmente. Enfim, o outro homem ainda não foi localizado e a polícia está à procura dele. Quem tiver informações pode denunciar essa pessoa através do número 181 do Disque Denúncia. É com vocês aí no estúdio. Ô Suzy, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque a gente sabe que praticar esporte só faz bem, né? Ciclismo, então, muito bom, mas você flagrou uma cena de imprudência envolvendo um ciclista hoje, né, minha amiga? Foi logo em seguida da gente ter feito aquele acidente gravíssimo, onde o Marcelo Vieira acabou sendo vítima, né, dessa conversão inesperada aí do caminhão. A gente, retornando para a redação, flagramos isso que vocês estão vendo aí. Um ciclista estava trançando no meio da pista de uma rodovia em que passavam muitos veículos em alta velocidade. Por mais que o ciclista tivesse condições de pedalar aí, ele nunca ia alcançar a velocidade de um carro. E ele fez algumas manobras extremamente perigosas. Vocês podem notar que ele estava também muito próximo do caminhão que estava à frente dele. Se o caminhão, porventura, tivesse que fazer uma freada brusca, certamente esse ciclista iria se dar muito mal.
Nós acompanhamos um pouco, andamos com cautela, até para não acontecer qualquer tipo de imprevisto e a gente se vê envolvido num acidente com esse ciclista. Agora, foi uma irresponsabilidade dele muito grande, como vocês podem observar. Ele poderia praticar, como você falou, o esporte dele, Bruna? Poderia sim, mas há outras pistas ali, há condições de fazer isso com segurança e ali não só a vida dele estava em risco, como ele colocou também outros motoristas em risco pelas manobras que ele estava fazendo no meio da pista. Bruna e George. A gente sabe que a falta de ciclovia é um problema, né, na Grande Vitória, mas isso não é justificativa para ele estar transitando assim de maneira tão perigosa entre os carros e o caminhão também. Ô Suzy, obrigada, tá, pelas informações. Gente, vamos seguir. Um policial militar está preso no quartel de Maruípe, acusado de jogar álcool e atear fogo no cabelo da mãe. Esse caso aconteceu no Caparaó. Olha, até spray de pimenta teve que ser usado para conter o militar que resistiu à prisão. Mais informações com o repórter Vitor Zucolotti. Esse policial militar, ele atua na Serra, mas ele está afastado das funções, está de licença médica. Ele foi até Iúna, na região sul do estado, na loja da mãe dele. Chegando lá, pediu a ela R$11 mil, mas ela se recusou a dar esse dinheiro. Ele ficou com raiva e, por isso, jogou álcool na mãe e depois tentou atear fogo. Ele chegou, na realidade, a atear fogo. O fogo pegou em alguns objetos ali da loja e em parte do cabelo da própria mãe. Em seguida, esse soldado, ele fugiu, mas depois ele não se deu por satisfeito, né? Voltou até a loja e começou a agredir a própria mãe. Foi nesse momento que os moradores ali da região conseguiram contê-lo. Em seguida, a polícia militar foi chamada e ele resistiu à prisão. Por isso, a guarnição até precisou utilizar spray de pimenta para conseguir conduzir esse soldado até a Polícia Civil. Ele foi encaminhado para o DPJ de Venda Nova do Imigrante. A mãe também prestou depoimento e depois ele foi autuado por tentativa de feminicídio. É isso mesmo que você ouviu, tentativa de feminicídio, e foi encaminhado aqui para o presídio militar do quartel do Comando Geral, que fica em Maruípe. A mãe contou para a gente também, na realidade, em depoimento, ela disse que o filho seria usuário de drogas. Vale ressaltar que ele voltaria às funções como soldado lá na Serra da Polícia Militar no dia 26 de outubro. É claro que agora o caso está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Militar. Isso aí, a Corregedoria da PM afirmou que analisa o fato e a conduta do militar de acordo com o Código de Ética da corporação. O militar está afastado por dispensa médica por motivo de saúde. Olha só, vai começar uma nova fase no Espírito Santo, mas só vale para o município que cumprir as exigências da classificação de risco para a Covid. Pois é, vamos chamar a repórter Vanessa Calmon e eu já faço uma pergunta para ela. Vanessa, a cidade que estiver dentro das novas regras pode liberar shows sem limite de público? Como é que vai funcionar aí essa nova determinação e quando ela passa a valer? Pois é, né, Jorge? O que acontece é o seguinte, né? Com o avanço da vacinação, até a gente atingir aquela questão, né, de mais de 80% ou 90% da população vacinada, a vacinação, né, imunização de rebanho. Então, com o avanço da vacinação, o Estado vem estudando novas modalidades para voltar com as atividades socioeconômicas que ficaram paradas durante todo esse período de pandemia. E os eventos, gente, é uma dessas atividades que está para voltar, tá? O que acontece é o seguinte, Jorge, a partir do dia 8 de novembro, um novo mapa de risco vai entrar em vigor e dentro desse mapa de risco, a região que tiver classificada com risco muito baixo vai poder voltar a ter evento com capacidade máxima, ou seja, se o local tem capacidade máxima para 2.000 pessoas, então a partir de agora vai poder ter 2.000 pessoas dentro do evento. Antes eram apenas 600 pessoas, então agora o governo do estado está estudando essa ampliação, mas as regiões que estiverem em risco, apenas para aquelas regiões que estiverem em risco muito baixo, e elas têm que seguir várias regras que já foram ditas pelo governo do estado. Se elas não seguirem essas regras, então o negócio não está feito e elas não vão poder ter shows. A gente preparou uma matéria explicando um pouquinho melhor como isso vai acontecer e daqui a pouquinho eu também vou dar mais detalhes. Olha só. A partir de novembro, algumas cidades do estado vão voltar à rotina praticamente normal de antes da pandemia.
A novidade foi anunciada pelo governador Renato Casagrande. Na nova classificação do mapa de risco, cidades em risco muito baixo não terão mais restrição de atividades econômicas, sociais e culturais. Ou seja, as festas, shows e eventos nessas cidades passam a ter a lotação máxima. A região que alcançar risco muito baixo, né, naquele percentual de vacinação e no ponto livre de testagem. Tem que ter ponto livre de testagem no município. Não, aquela região que alcançar, né, a ocupação será a ocupação que o Corpo de Bombeiro definir. Se o local comporta 10 mil pessoas, você poderá receber 10 mil pessoas. A nova classificação trouxe também mudanças para os eventos que acontecem nas cidades classificadas como risco baixo. Por exemplo, hoje é permitida a realização de eventos com até 600 pessoas. Mas a partir de novembro fica liberada a ocupação máxima de 50% da capacidade, mas com limite de 1.200 pessoas para os locais fechados. E lembrando que todo mundo precisa estar vacinado. Se um ambiente aberto cabe 5 mil pessoas, nós teremos permitido a partir do dia 8 de novembro, né, uma ocupação de 2.500 pessoas. Se você tem um grande espaço de eventos que cabe 10 mil pessoas, você poderá fazer evento para até 5 mil pessoas, todas essas pessoas vacinadas. Pois é, muita informação, né, gente? Mas olha só, vou explicar para vocês agora o seguinte. Risco muito baixo, ainda está valendo? Não. Só a partir do dia 8 de novembro, né, vai ser divulgado um novo mapa de risco e aí sim vai ter uma nova modalidade dentro do mapa de risco, que é essa questão do risco muito baixo. E ele vai funcionar para micro-regiões do Espírito Santo. O governo do estado dividiu o Espírito Santo em micro-regiões e aí são essas micro-regiões que vão aparecer em risco muito baixo ou não. E esse risco muito baixo vai ser destacado na cor azul. Então a microrregião que estiver na cor azul é a microrregião que está em risco muito baixo para a Covid-19. E aí sim os eventos então poderão ter ocupação total do espaço. Mas, como disse o governador Renato Casagrande, o público precisa estar vacinado com as 2 doses e apresentando o passaporte da vacina. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas como que o município faz para entrar em risco muito baixo? Aí é o seguinte, ó, tem que alcançar metas de vacinação. 80% da população acima de 18 anos com as 2 doses, 90% da população dos adolescentes com a primeira dose e 90% dos idosos com a terceira dose. Além disso, a microrregião, ela também tem que ter um ponto de testagem livre para quem quiser fazer o exame da Covid. Sabe o aeroporto de Vitória, rodoviária, também alguns terminais de ônibus? Então, essa testagem livre também tem que estar disponível nessa microrregião para que ela possa então ser classificada com risco muito baixo. Agora tem mudança também para os municípios que estiverem no risco baixo no quesito eventos. É o seguinte, também a partir do dia 8 de novembro, né, esses municípios que estiverem classificados lá em verdinho, com risco baixo, a ocupação para os eventos em locais fechados, como a gente viu aí na matéria, pode ser de no máximo 50% da capacidade, mas ainda com limite para 1.200 pessoas e todo mundo tem que estar vacinado. Hoje, só para entender, esse limite então é de 600 pessoas. Se um cerimonial comportar aí 2.500 pessoas, ele só pode colocar até 1.200 e não 1.250, que seria 50% da ocupação. Agora, para locais abertos, isso muda um pouquinho, tá, gente? Está liberado o limite de 50% da sua ocupação, sem limite de 1.200 pessoas, desde que todo mundo esteja vacinado. Então, por exemplo, o ambiente cabe 5.000 pessoas. A partir do dia 8 de novembro, é um ambiente ao ar livre, né? Ele pode funcionar, ele pode fazer evento com até 2.500 pessoas. Então, esses detalhes todos ainda vão ser mais detalhados pelo governo do estado, mas já dá para a gente perceber essa volta aí das atividades socioeconômicas a partir do dia 8 de novembro. E a gente vai também te atualizando aqui, trazendo todas as informações. Bruna e George. Certo, Vanessa. Dia 8 de novembro, então, começa a valer. Lembrando que, por enquanto, então, ainda não tem nenhuma região aqui do estado em risco muito baixo. A gente precisa continuar se cuidando e a gente precisa continuar se vacinando, se imunizando, principalmente. Obrigada, tá, Vanessa, pelas informações. Gente, olha só, depois de mais de 50 dias,
Foram enterrados hoje os irmãos que morreram queimados em um incêndio na Serra. Ícaro e Israel tinham 6 e 5 anos de idade. A casa onde eles moravam, no bairro das Laranjeiras, pegou fogo no dia 16 de agosto. As crianças não conseguiram escapar. Desde então, a família enfrentou muitos problemas, além de burocracia para liberar os corpos. É que os documentos dos meninos também queimaram e foi preciso um exame de DNA. Ontem, os corpos já estavam na funerária quando parentes descobriram que seria preciso uma autorização judicial para a saída dos caixões. Mais um capítulo da saga, né? Mas, finalmente, a autorização foi dada e mais de 50 dias depois, os irmãos puderam ser enterrados hoje cedo no cemitério de Maruípe, em Vitória. Vamos falar de emprego? Olha, no Cine de Vitória tem 86 vagas. São vagas para copeiro de bar, representante comercial, costureira. Confira tudinho e outras vagas em trabalhavix.vitoria.es.gov.br. E mais de 200 oportunidades também no Cine da Serra. São vagas para estofador de móveis, encanador, armador de ferro e outras. Confira os detalhes no site maisemprego.serra.es.gov.br. Arma, munição, colete e mais de 600 buchas de maconha. Esses e outros materiais foram encontrados no bairro do Cruzamento, em Vitória. Foi durante um patrulhamento que os policiais da Força Tática viram um homem em atitude suspeita andando. O suspeito fugiu, mas deixou para trás uma sacola com todo o material que foi entregue na Delegacia Regional de Vitória. Ninguém foi preso. E a seguir, a onda de assaltos que tira o sossego de moradores de Soteco, em Vila Velha. Tem empreendedor fazendo bonito em feira voltada para pequenos empresários. E começam os trabalhos para a construção da ciclovia e também ampliação da terceira ponte pelo lado de Vila Velha. E o TN mostra ação de saúde com olhar voltado para quem vive na rua. A gente volta em um minutinho, sai daí não. Estamos de volta, agora 12h32. A polícia ainda está à procura dos suspeitos de sequestrar o prefeito de Sooretama, no norte do estado. Alessandro Torresani foi rendido por 2 bandidos ao parar em um trecho de obras de duplicação na BR-101 em Linhares. Ele estava no carro oficial da prefeitura. Os criminosos obrigaram o prefeito a dirigir até a região conhecida como Canavial da Laza, onde foi liberado. O carro oficial e o celular pessoal do prefeito foram levados. A Polícia Civil iniciou as buscas logo após o crime, mas até agora ninguém foi preso. Agora a gente fala da ação de criminosos no bairro Soteco, em Vila Velha. Quem trabalha na região reclama da onda de assaltos e também de arrombamentos. Os suspeitos entram no supermercado. Eles chegam a pegar um carrinho, como se fossem fazer compras. Mas no caixa anunciam o assalto. Eles levam o dinheiro, o celular de uma das funcionárias e até desodorantes. A ação dos criminosos foi neste supermercado no bairro Soteco, em Vila Velha. O dono do local contou que os funcionários relataram muita agressividade. Ele ficou assim pressionando a menina do caixa, né? Aí ficaram as 2 meninas no caixa, o funcionário no meio. E aí eles foram assim muito agressivos com elas, né? Falando muito palavrão, muito xingamento, então verbalmente isso afetou muito as meninas. Negócio de família, em 40 anos de comércio, eles já perderam as contas dos assaltos que sofreram. Isso sem contar nos arrombamentos. Eu não paro de vender cadeado porque é muito arrombamento. Todo dia tem alguém que foi arrombado aqui em Soteco. Um bairro que já foi muito tranquilo, mas hoje o morador, o empresário, o comerciante aqui em Soteco, infelizmente, tem que conviver com a insegurança. E não é só roubo estabelecimento comercial, não. Quem está na rua também é sujeito a ser assaltado, e até mesmo quem está dentro de casa, com arrombamentos. Esse outro empresário também é uma vítima. Teve a marcenaria furtada há 15 dias. Estava prestando serviço à noite, né, numa empresa que a gente faz serviço, e esses guardas que ficam fazendo monitoramento, a gente paga para estar olhando, me ligou que tinha sido arrombada a marcenaria. A gente veio até o local, eles entraram, roubaram mais de 12 mil de ferramentas, computador, e acionamos a polícia. Ficamos aguardando cerca de 1h30 e não compareceu ninguém ao local. Entramos no local assim mesmo, com medo, né? Se tivesse alguém lá dentro ainda. E aí só ficou prejuízo mesmo. Desacreditado com a polícia, que nem apareceu, ele também não registrou o boletim de ocorrência
e também relatou que depois dele, outros arrombamentos e assaltos aconteceram por aqui. Arrombaram a casa de um amigo, que é até do bairro, entraram na casa dele, e também um comércio que é de costura, na rua lateral, 2 dias após, mesmo arrombamento. E 10 dias depois, na avenida ali, uma pessoa que vende material pra gente, corrediça, essas coisas também, para marceneiros, também teve a loja dela arrombada. Para quem vive ou trabalha por aqui em Soteco, como eu disse antes para vocês, a situação tá difícil. Rapaz, é muito complicado. Mesmo no nosso estabelecimento, de repente o estabelecimento ao lado é uma lojinha, é uma padaria, todo mundo aqui está com muita insegurança. Muitas vezes um cliente entra, ele sai e é assaltado. Ou um cliente está vindo e é assaltado vindo. Então isso prejudica o comércio em geral, porque fala assim, não vou lá não, porque lá tem assalto. Gente, tá difícil, mas a Polícia Militar disse que faz o patrulhamento no bairro Soteco todos os dias e pede que a população ajude com denúncias pelo 181. Começaram hoje os trabalhos para a construção da ciclovia e ampliação da terceira ponte pelo lado de Vila Velha. A estrutura dos andaimes, chamados de kickdeck, começaram a ser instalados pela manhã. É uma espécie de andaime suspenso que possibilita a execução dos serviços por baixo da ponte, minimizando a necessidade de interdição do trânsito, né? O trabalho que está sendo feito em Vila Velha é o mesmo que já começou em Vitória no mês de julho. O objetivo é que as estruturas se encontrem no vão central. As obras custarão mais de 120 milhões de reais e a previsão é que elas sejam concluídas em março de 2023. Super-heróis liderados pelo Batman desembarcam num hospital de Vitória. Eles levam alegria à ala de oncologia infantil do HPM. E outubro é o mês das crianças, né? Mas vamos combinar, né, gente, que todo dia a gente pode fazer uma criança feliz. Pode e deve, né? E quando a gente consegue arrancar um sorriso dos pequenos que estão cuidando da saúde, melhor ainda, né? A gente fica feliz demais. Não é mesmo, Matheus? Você está ao vivo com a gente agora. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George, amigos do TN. Pois é, dia 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças e aqui hoje vários super-heróis invadiram a ala oncológica aqui do Hospital Infantil. Essa daqui então é uma ala especializada no atendimento de crianças com câncer e quem está aqui comigo para poder falar um pouquinho dessa ação é a Tânia Bitt, chefe do serviço de oncohematologia aqui do Hospital Infantil. Boa tarde, Tânia. Obrigado aí pela entrevista. Eu queria saber, há quanto tempo vocês estão com esse trabalho aqui com essas crianças no Hospital Infantil? Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, para vocês verem que também existe um lado lúdico aqui do tratamento. A gente veio para cá, né, em janeiro do ano passado e foi surpreendido com a pandemia logo depois. E a gente teve que mudar todo o nosso esquema. Então, a partir do mês de junho desse ano, a gente começou a flexibilizar um pouquinho e criar uma alternativa lúdica para essas crianças que estavam há tanto tempo sem ter atividade e que é tão importante para elas. E então a gente pensou em fazer esse tipo de comemoração com pequenos grupos e trazendo os personagens. Foi aí que a coisa aconteceu e a gente está com essa festinha aí desde ontem e as crianças vão passando por aqui várias vezes do dia, enfim, e se divertindo. E como é que tem sido para essas crianças? Qual a importância disso durante esse tratamento? Então, brincar faz parte do universo infantil, né, do desenvolvimento das crianças, é muito importante, a gente não pode desconsiderar isso na vida dessa criança. E aí a pandemia trouxe uma coisa que foi muito ruim de isolamento, né? E o brincar é fundamental, principalmente quando ela está passando por uma situação tão adversa. É um momento mesmo de descontração, né? De descontração, de construir recursos pessoais para lidar com a diversidade, né? Então, assim, isso é muito importante, é fundamental para a criança e é fundamental também para o profissional de saúde, porque isso também reflete também na gente que cuida, entendeu? Então, assim, você pode ver que a gente tem profissionais de saúde interagindo com as crianças, com os personagens. Então, isso é muito importante, né? Então, trazer esse universo lúdico para o tratamento auxilia na melhora da criança, né? Na recuperação. E, enfim, então a gente não pode pensar que a criança é um adulto em miniatura. A criança é uma criança e ela tem que ser tratada como criança.
Tá ótimo, Tânia, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho. Tá sendo uma ação linda aqui, tô vendo que todo mundo tá bem sorridente, inclusive os pais das crianças que estão acompanhando aqui. Vou pedir só uma licencinha para você. Aqui, gente, a gente tem o Batman, olha só, o Batman tá aqui. Quem está por trás dessa fantasia é o Marcelo. Ele trabalha em ações sociais desde 2011. Marcelo, boa tarde. Eu queria saber como é que começou essa iniciativa para poder fazer esse trabalho com as crianças. Boa tarde a todos. Eu faço já faço trabalho há 11 anos, né, numa instituição chamada Alzira Blay. E a partir do ano de 2017 eu me caracterizei de Batman. E comecei a visitar crianças, né, junto com meus outros amigos em hospitais, asilos e comunidades carentes. E como que é para você realizar esse trabalho aqui junto com essas crianças que estão passando por um momento tão difícil? Olha, para mim é um prazer ver as crianças, ver o resultado, né, que a gente leva para as crianças, né? A gente funciona como um anestésico no tratamento delas, né? Então pra gente é gratificante. A gente fica até emocionado de falar. E a gente acaba até estreitando um laço de amizades com as famílias, né? E tá dando tudo certo. Às vezes você mais aprende do que ensina, né? A gente aprende muito com elas. Gente, quem acha que tem algum problema, pegar a luta, a garra dessas crianças aqui faz a gente querer viver muito mais. Tá ótimo, Marcelo, muito obrigado aí pela entrevista. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido aí, um trabalho muito bonito. E, gente, como vocês puderam ver aqui, o ambiente está bem descontraído, tem muitos brinquedos aqui, inclusive o Marcelo tem várias parcerias com outros colegas também. Aqui tem algumas bonecas, tem algumas toucas também aqui do outro lado, brinquedos que eles produziram, o lanche. Então, assim, o ambiente está assim, muito propício para essas crianças, está sendo um momento de muita descontração mesmo para essa parte tão difícil da vida que é o tratamento contra o câncer, principalmente para os pais também que acompanham essas crianças nesse momento de dificuldade. Então, Bruna e George, vai com vocês com essa alegria que está aqui nesse ambiente e eu tenho certeza que deu para sentir um pouquinho de como que está essa animação por aqui. Precisa de uma alegria, é um momento muito difícil, né, para toda a família aí, mas com pessoas assim que dão um pouco de tempo, né, para alegrar, né, tem também os doutores do riso que vão sempre ao hospital. Muito boa essa iniciativa, gente. Quem puder também fazer um trabalho voluntário é sempre bem-vindo, né? Serve de incentivo aí para todos nós. Agora, preciso perguntar para o Jorge, eu tô vendo aí um monte de super-herói. Que super-herói você seria, Jorge? Eu seria o Hulk. Por quê? Porque eu adoro a cor verde. De esperança? Eu gosto, isso, é a cor verde, ser forte, né? Dar uns tapinhos em alguém que precisa, não é isso? E levar alegria também. Tô brincando. Tá certo, Jorge. E você? Eu seria a Mulher Maravilha, sou apaixonada pela Mulher Maravilha. Muito bom. Né? Maravilhosa. Vamos combater a criminalidade. É isso aí. Ó, Matheus, obrigada, tá? Pelas informações, viu? Gente, a gente também está no mês do Outubro Rosa, né? A gente está falando aí de cuidado com a saúde, né? Prevenção, mês de alerta e prevenção do câncer de mama. Em Vila Velha, as moradoras em situação de rua ganharam uma atenção muito especial. Muito mesmo. Hoje elas poderão fazer exames preventivos como mamografia. Um dia inteiro de cuidados com a saúde. A Cristiane tem 42 anos, está em situação de rua há 2 meses, mas há anos que não sabe o que é fazer um exame periódico, um preventivo. Agora chegou a hora. E se olhar no espelho e falar, eu tô bonita, eu tenho saúde. A Lucimar também está em situação de rua e quase nunca faz exames. Hoje eu estou muito feliz, porque tem 2 anos que eu não faço um preventivo. Hoje já vou estar tendo a oportunidade de estar fazendo. Vamos explicar mais sobre o exame da mama, né? Porque tem muita gente aí sofrendo sobre esse negócio do câncer, né? Foi pensando nessas mulheres que o Centro Pop de Vila Velha, em parceria com um consultório na rua, organizaram uma ação integrada que acontece durante todo o dia de hoje, com oferta de exames, kits de higiene pessoal, café da manhã. Além de oferecer exames de preventivo e testes rápidos de HIV, essa ação tem como objetivo principal trazer o tema do Outubro Rosa, que é a conscientização sobre o câncer de mama. Por isso, antes mesmo dos exames, as mulheres participam de uma roda de conversa e autoconhecimento. A nossa população em situação de rua, público feminino aqui no município de Vila Velha,
é menor que a dos homens, mas a gente entende a importância e a nossa responsabilidade enquanto equipamento, né, enquanto serviço público, de cuidar das nossas mulheres que estão em situação de rua. Porque, por vezes, quem está em situação de rua não prioriza tanto a sua higiene, mas a gente está fazendo um trabalho diariamente de conscientização e do autocuidado, né? Por trás de um rosto sempre tem uma história. Conversar com quem mora nas ruas é descobrir que nem sempre a vida caminha como a gente espera. Depois de perder tudo em uma chuva, Lucimar e o marido foram morar nas ruas e trabalham com recicláveis para tentar juntar uma grana e reconstruir a casinha que fica em Barra Mares. Com tanta luta para sair das ruas, a saúde vai ficando de fato em terceiro, quarto lugar. Queria que a população visse a nossa situação, a nossa história, porque nem todo mundo está aqui na rua, quer ficar. Alguém tem um propósito. Eu só quero um emprego. Pois é, gente, quem puder ajudar, liga aqui para a nossa produção, tá bom? A gente vai entrar em contato com essa família, tá? A ação de hoje vai até às 3 da tarde. O Centro Pop VV funciona de segunda a sexta com atendimento psicológico e psicossocial e refeições. O Centro Pop fica na Avenida Gonçalves Ledo, número 16, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. Agora eu quero falar com você, que tem 49 anos ou mais e não aguenta mais pagar caro para ter um plano de saúde. A minha dica é o Plano de Saúde MedSenior. Ele possui mais de 20 unidades próprias em 6 estados do Brasil, com milhares de profissionais de saúde especializados em oferecer qualidade de vida para você. Esse mês, o MedSenior está com uma tabela promocional e estudo de redução de carência com planos completos, sem coparticipação. Ou seja, não tem surpresa na hora da conta. Converse agora com o nosso consultor de vendas e mude para melhor. Ligue agora para 3025-5505. Vou repetir para você anotar. 3025-5505. Plano de Saúde MedSenior. Quinta-feira, 7 de outubro, veja os destaques do jornal A Tribuna. Show sem limite de público e com passaporte de vacinação. Na foto principal, Fla perde chance de colar no Galo. Empréstimo de até 21 mil com juros mais baixos no estado. Prefeito fica 40 minutos refém após ser rendido em trecho de Pare-Siga da 101. Criança sequestrada. Não desejo que nenhuma mãe passe pelo que eu vivi. E INSS vai aceitar pedidos de pensão em cartórios. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, feriadão com atrações nacionais. Cupom para concorrer a 10 bicicletas e 40 ingressos de parque aquático. E no caderno sobre rodas, carros mais econômicos do país. Agora é hora de empreender. O Sebrae está com serviços gratuitos no Salão do Empreendedor, na Praça do Papa, em Vitória. Olha só, tem orientação jurídica e contábil e até oferta de crédito. Ficou interessado? Confira aí os detalhes na reportagem. Panelas de barro, casaca, artesanatos em concha, vasos feitos de jornal, uma infinidade de produtos. Tudo isso está sendo exposto em um evento voltado para o empreendedorismo. Maria Regina vem de uma família de artesãos. Sua história no artesanato começou com apenas 7 anos de idade. Geração para geração, né? Minha avó era artesã, fazia tapete de sisal, minha mãe, meus irmãos. Assim, o lugar onde minha mãe mora, em Minas, todo mundo sabe fazer tapete de sisal. Eu vim morar aqui no Espírito Santo e trouxe isso comigo. Para ela, o artesanato é sinônimo de satisfação. Agrega, né? Um pouco no orçamento da família e satisfaz os clientes que ficam felizes quando levam a peça. E eu também. E com materiais simples, ela produz lindos acessórios, não é isso mesmo, Maria Regina? Isso aqui é feito no TA de madeira com prego, faço o alinhamento, construo a peça reta e depois eu faço a montagem da bolsa. Forro, costuro nas laterais, às vezes eu faço um acabamento em crochê e vira essa carteira
Maravilhosa aqui. O look das meninas, né, elegantes, que gostam de andar bem lindas e maravilhosas. Maria está expondo essa e outras peças que confecciona no Salão do Empreendedor em Vitória. O evento faz parte da comemoração ao Dia da Micro e Pequena Empresa. Esse Salão do Empreendedor, ele foi pensado por vários parceiros que estão presentes aqui conosco, para apoiar a micro e pequena empresa, para apoiar o empreendedor capixaba. Durante o evento, os empreendedores encontram diversos serviços. Estamos aqui com a OAB oferecendo orientações jurídicas, com o CRC, com orientações contábeis, fiscais. Nós temos também o CDL, com todos os serviços aí para os lojistas, né? Temos a participação da FACIAPS com todos os seus serviços, incluindo a Câmara de Conciliação, né, com conciliação extrajudicial, com serviço de conciliação extrajudicial. Temos a ADERES oferecendo microcrédito e orientação também para os empreendedores. E o Sebrae, né, com toda a sua equipe técnica, os nossos técnicos estão aqui dando orientação, apoiando. Nós temos um auditório de capacitações para os empreendedores. Então são serviços que foram pensados para ajudar os empreendedores aí nesses dias. E o Cicobi, né, sempre dando apoio. Você ficou interessado? Então corre, porque o salão vai até hoje às 7 da noite. Fica na Praça do Papa e a entrada é gratuita. Na Agência do Trabalhador de Cariacica, vagas para almoxarife, auxiliar de secretaria, empacotador, ajudante de padeiro, muita oportunidade, tá? Entra lá no site cariacica.es.gov.br para você ficar por dentro de todos os detalhes. De Cariacica a gente vai para Vila Velha, porque no Cine do município tem 275 oportunidades, são vagas para diferentes áreas, tá? Jardineiro, auxiliar de recepção, ajudante de obras. Confira em vilavelha.es.gov.br/Trabalha Vila Velha. Vamos saber agora o que está rolando aí na internet, gente. A Carol Laranja já está chegando. Carol, que curiosidade ou que imagem forte aí você traz pra gente hoje, hein? Ela tá mandando os vídeos pra gente. Boa tarde, George, Bruna. É isso, o vídeo que a gente vai mostrar hoje dá uma angústia, uma dó, gente, dá vontade de ir lá ajudar. É que um cachorrinho se assustou com o barulho da chuva, provavelmente com o raio, o trovão, e desesperado ele acabou ficando pendurado na janela do 10º andar, num prédio lá em São José dos Campos, interior do Rio de São Paulo. Os vizinhos se mobilizaram, tentaram ajudar, chegaram a esticar um lençol caso o animal caísse do 10º andar. Eles também tentaram arrombar a porta porque o animalzinho estava sozinho, mas tudo foi em vão. Por sorte, depois de muitas tentativas, eles conseguiram contato com a dona do animal, que chegou a tempo e conseguiu socorrer o cachorro que estava aí pendurado. Nas imagens dá para ver que toda a vizinhança se mobilizou, todo mundo ficou muito angustiado com aquela situação, com medo do cachorrinho cair aí do 10º andar, gente. Nossa, isso porque tinha tela, né? Realmente angustiante a gente acompanhar essas imagens aí. Pois é, mas aquela tela ali que a gente viu parece que estava com algum buraco, algum rasgado, né? Porque ele conseguiu passar quase o corpo inteiro ali, né? Será que roeu aquilo ali? De repente ou estava ele com algum mesmo. defeito, né, a tela? Pois é, tem que ver. Mas ainda bem que teve um final feliz, Verdade. né? Apesar aí de toda a angústia. Carolzinha, obrigada, tá? Pelo destaque. Até amanhã, minha amiga. Valeu. Vamos para uma pausa, George. Bora. O TN1, na volta, vai fazer aquele intervalo, né? E na volta a gente fala do agendamento de vacina contra a Covid. A gente já volta, um instante só. TN1 de volta agora 1h e a gente já mostra, gente, um vídeo para vocês da fuga de ladrões que tinham acabado de roubar um apartamento de luxo em Itapuã, Vila Velha. Nesse momento eles jogam a mala com várias coisas e o porteiro corre atrás, né, Bruno? A gente está vendo aí que o porteiro realmente tenta segurar um dos assaltantes. A mala que eles jogaram aí por cima desse muro de vidro tinha os objetos que foram furtados aí de um dos apartamentos, tá? Cerca de R$20 mil entre dólar e euro, além de joias e outros objetos
objetos pessoais. O porteiro saiu em disparada atrás deles, tá? Ele entra em luta corporal com um desses bandidos e foi aí em plena luz do dia, tá? A gente observa a movimentação aí na orla. Aparentemente, não sei se as pessoas não percebem, né? Ninguém foi ajudar o porteiro. O que a gente tem de informação, gente, é que um dos criminosos que aparecem nas imagens conseguiu fugir. O outro já teria sido preso. Quem está investigando esse caso, né, por se tratar de um roubo, é a Delegacia Patrimonial. Mas está aí as imagens chocantes, né, do momento da fuga desses dois bandidos que agiram em um apartamento de luxo em Itapuã. Foi no fim de semana esse crime. A gente viu ali que a mala ficou para trás, pelo visto, né? Pois é, parece que sim. Ficou ali para trás, depois eles saíram correndo, ficou sim para trás e... porteiro aí agiu de forma rápida, né? Foi corajoso. Parabéns aí pelo porteiro, corajoso ali, o rapaz devolvendo a mala, que os bandidos tinham acabado de levar aí vários objetos, 21 mil reais, como você disse, várias joias desse apartamento de luxo. Quem tiver alguma informação, ligue aí para a polícia 181. Vamos de agendamento, porque Vila Velha abre às 3 da tarde, gente, hoje, mais de 11 mil vagas para a segunda e terceira dose para diversos públicos, tá? Entra lá no site vilavelha.s.gov.br para você agendar a sua vacina. A Prefeitura da Serra vai abrir agendamento hoje também, tá? Vagas para D1, D2 e também para dose de reforço. Fica de olho no site da Prefeitura a partir das 18 horas. Hora de encerrar o TN1 desta quinta-feira. Beijo enorme para vocês, tá, gente? Obrigada pela companhia. Até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela audiência de sempre. Esperamos vocês amanhã, 5 para meio-dia. Até lá.